Olá pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo aqui sobre o Simples Nacional, tá? Na série Adapt Responde, que é essa série que a gente traz as maiores dúvidas aqui do pessoal, tá? Hoje a gente vai se centrar aqui naquelas empresas que não são MEI, tá? Que estão saindo do MEI para MEI ou PP, ou seja, que já vão abrir empresa e podem optar pelo Simples Nacional ali e compensa para elas e elas têm dúvidas aí. O Simples Nacional, ele é um sistema simplificado de tributos, tá? E de obrigações, tá? Basicamente é isso. O que é o Simples Nacional? Um sistema simples, tá? Um sistema muito mais fácil de lidar, tá? Então, tanto em relação às declarações, que são mais simplificadas, menos numerosas, tem menos declarações obrigatórias, tá? Assim como também a própria tributação em si, tá? Quando você tem uma empresa que ela não é MEI, né? E ela não é optante do Simples, ela tem que recolher em vários impostos, em várias datas, de vários modos. O Simples, ele tem o DAS, tá? Que é o documento de arrecadação do Simples. Vence sempre no dia 20 ou dia posterior, quando cai em final de semana ou feriado. Então, essa é a maior simplificação do Simples, tá? Quem pode ou não pode optar pelo Simples, tá? A maioria das atividades hoje pode optar pelo Simples, tá, pessoal? Mas são várias situações, mas hoje é mais fácil a gente falar quem não pode optar pelo Simples do que quem pode, porque a grande maioria das atividades podem optar pelo Simples. A gente vai deixar para você um site, que é o Portal Contábeis, tá? Que lá tem uma ferramenta que é de Simples Nacional, que se você tem vai abrir uma empresa ou tem uma empresa e quer saber se pode ou não pode optar pelo Simples Nacional, você vai entrar lá no Portal Contábeis, vai lá na ferramenta de Simples, coloca a atividade lá. Se você já souber o código do CNAE, né, do Código Nacional de Atividade, você coloca. Se você não souber, você escreve a atividade mesmo, que ele vai aparecer lá. Colocando lá, ele fala se você pode ou não, se a sua empresa pode ou não pode optar pelo Simples, e vai dar o anexo, tá? Que no Simples Nacional ele tem vários anexos, dependendo da atividade. Cada anexo tem uma tributação, começa de uma alíquota em específico, né? Então, quem não pode optar pelo Simples Nacional, né? Como eu já falei, a maior parte das atividades podem. E para você saber se pode ou não pode, você entra no Portal Contábeis, tá? Você está aqui um caso bem específico que não pode. Empresa que aluga imóveis próprios, não pode ser optante do Simples Nacional, infelizmente. Mas a grande outra maioria das atividades podem, tá? As empresas não podiam antigamente, mas foram requerendo para a Receita Federal, e a Câmara foram legislando para entrar as atividades, então hoje a grande maioria das atividades podem, tá? Mas aí você vai ter atividades em anexos específicos e vão ter atividades que compensam e não compensam, que a gente vai citar aqui. Então vamos lá. Quais são as empresas que não podem optar pelo Simples Nacional? Quais são essas situações? Bom, o Simples Nacional ele tem um faturamento anual permitido, o máximo, que é 4,800 mil reais, tá? Então 4 milhões e 800 mil reais por ano é o faturamento anual permitido no Simples Nacional, pelo menos até 2023, é a data que a gente está fazendo o vídeo, tá? Então, empresas que têm faturamento que vão exceder esse valor de 4 milhões e 800 não podem ser optantes pelo Simples Nacional, tá? Proporcionalmente também, tá? Se você não pode, você abriu em dezembro, você não vai poder faturar 4 milhões e 800, tá? Você vai ter que dividir isso por 12 e tal e ver esse limite, tá? O que é importante citar aqui também, dentro desse limite de 4 milhões e 800, o Simples mesmo, né, que é uma guia só, é só até 3 milhões e 600, tá? Se a tua empresa passa de 3 milhões e 600 até o 4 milhões e 800, ela já tem que recolher ISS ou ICMS fora do Simples, então já não fica tão simples e nem sempre tão compensativo também, tá? Então, a primeira coisa que não pode ser optante pelo Simples, né, a situação que não pode ser no Simples, é empresas que faturam mais que 4.800. Quais outras situações? Empresas que possuam sócios com participação com 10% a mais que 10% ou mais, empresas que não são optantes pelo Simples. Então, você tem um sócio, tem uma empresa ali no Simples Nacional, você tem um sócio que tem uma empresa que não participa do Simples Nacional, e ele tem mais que 10% nessa empresa, tá? Nessa outra empresa aí. Essa é uma condição que é impeditiva no Simples Nacional, mas contanto que o faturamento global ultrapasse os 4.800. Então, assim, sempre, isso é uma coisa importante de citar. Você tem uma empresa, quantas empresas você pode ter no Simples Nacional? Você pode ter várias empresas no Simples Nacional, contanto que o faturamento global, ou seja, somado delas, não dê mais que 4.800. Esse limite é global. Passou desse limite, o faturamento somado das empresas, nenhuma delas vai poder fazer parte do Simples Nacional, tá? Então, assim, não importa quantos sócios tem, não importa quantas empresas você tem no Simples Nacional, contanto que o faturamento global dê mais que 10%. E aí surge essa dúvida aqui, essa situação aqui, mas eu tenho um sócio que tem uma outra empresa, mas ela não é do Simples Nacional. Então, não tem problema, né? Fala, tem. Dependendo, não pode ter mais que 10% dessa empresa. Ele também não pode ser sócio administrador nessa empresa para ele sair dessa exceção aí, tá? Então, assim, a única exceção é, eu tenho um sócio
que tem uma empresa que não é no Simples Nacional, então eu posso faturar, porque, pô, obviamente, se somasse o faturamento ia dar mais, que é de repente uma empresa que fatura mais, né? Assim, se ele não tiver mais que 10% da empresa e não for sócio administrador dessa outra empresa, beleza. Se ele for sócio administrador, ele vai entrar nesse faturamento global dos 4.800.000 aí, tá? Qual mais situação? Empresa com um dos sócios com uma empresa do optante do Simples, que a soma do faturamento ultrapassa 4,8 milhões. É essa situação que eu falei. Você tem um outro sócio que também tem empresa no Simples Nacional, mas de repente aí a soma do faturamento das empresas vai acabar ultrapassando os 4.800.000. Então não vai poder ser empresa no Simples Nacional. Empresas que possuam pessoa jurídica como sócio. Não pode, tá, pessoal? Empresa do Simples Nacional, tanto não pode ter um sócio pessoa jurídica, ou seja, você vai constituir uma empresa você como sócio e uma outra empresa lá na sociedade. Não pode, senão não vai poder ser optante no Simples Nacional. E também a sua empresa no Simples Nacional não vai poder fazer parte de outras sociedades. Você constituiu ali a Lucas, blá, 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 limitada no Simples Nacional. Essa Lucas limitada não vai poder fazer parte de uma outra empresa como sócio, tá? Tanto não pode ter sócio PJ na Simples, como a Simples não pode ser sócia de outras. Tá? É uma coisa impeditiva aí para entrar no Simples Nacional. Empresas com débito, tá? O Simples Nacional ele é um sistema de tributos que tem benefícios, né? Ele é mais barato, as alíquotas são mais baixas, geralmente vale a pena, não é todas as situações, mas a maioria é assim. Então, assim, não pode ter débitos, tá? Então, se você tem uma empresa no Simples Nacional, está com débitos, geralmente você vai receber uma cartinha lá da Receita avisando, se você não quitar esses débitos até tal data, você vai ser excluído desse sistema. E aí você vai sair do sistema, vai ter que ser lucro presumido ou lucro real. Então, se você tem débito, você tem que parcelar eles, tá? Ou pagar, tá? Então, já tem uma empresa que quer entrar no Simples Nacional, você tem que verificar se tem débito, se não tem débito, você não vai conseguir entrar no Simples, tá? Sempre tem uma data para entrar no Simples Nacional para as empresas que já existem, que é em janeiro de cada ano, tá? De 1 a 31 de janeiro. É a data que se você já tem uma empresa que já existia, não estava no Simples, é a data para você optar no Simples Nacional. E nessa data, você vai ter, nesse mês, você vai ter que estar enquadrado em todas as situações para poder, né? Então, todas essas situações que eu estou citando aqui, o faturamento, se não tem débito, se tem débito, você tem que quitá-los, etc, etc. Tá? E se você já tem uma empresa, você tem que também quitar para não sair, tá? Se você receber uma cartinha ali, tem que quitar isso para não sair. Qual outras situações que não pode ser no Simples Nacional? SA, Sociedade por Ações, não pode ser no Simples Nacional. Cooperativas, não pode ser no Simples Nacional. Empresa Simples Nacional não pode ter sócio residente no exterior, tá? Então, assim, eu recebo às vezes, mas eu vou morar 3 meses. Contanto que você não vire residente, ou seja, não faça aquela declaração de residente, não residente no Brasil, beleza. Às vezes você vai ficar pouco tempo lá e não vai precisar fazer a não residência, beleza. Mas empresa que o sócio resida no exterior não pode ser no Simples Nacional. Então, a empresa no Simples Nacional só pode ter sócio pessoa física e residente no Brasil, tá? Eu citei a maior parte das situações aqui. Então vamos para mais alguma outra dúvida que nos trouxeram. Quais são as vantagens do Simples Nacional? Bom, o sistema ser simples, como eu falei. A folha de pagamentos geralmente é um fator muito bom, tá? Porque assim, a maior parte dos anexos do Simples Nacional, que são divididos pelas atividades ali, traz uma CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, que basicamente é o INSS que paga dentro do DAS também, é uma alíquota bem reduzida, tá? Quando você tem uma empresa que não é optante pelo Simples, você paga 20% de parte da empresa de INSS, tá? E paga algumas entidades aí também, que é SAT, RAT, que vai dar ali uns 7, 8%. Então dá 27, 28% a mais de INSS, né? Do que uma empresa optante pelo Simples. O Simples Nacional, ele paga ali só o CPP, que é uma porcentagenzinha que já vem dentro do Simples, tá? Dentro do DAS. Tem uma exceção aí que é as atividades do anexo 4, que são as atividades de limpeza, segurança, vigilância e advocacia. Essas empresas, elas pagam também o INSS como se fosse fora do Simples, tá? Elas pagam essa parte aí do INSS dos 20% da parte empresa, então para elas não é um benefício, mas para todos os outros anexos, 1, 2, 3 e 5, é um benefício, é mais barato ter funcionários, tá? No Simples Nacional, então é um benefício. Também é um benefício, tem algumas linhas de crédito mais facilitadas em bancos, tá? Para participar de licitação é mais fácil também, geralmente tem benefícios ali, tem prioridades para as empresas que são ME ou EPP no Simples Nacional, então são várias vantagens, tá? Como é o fator R e como ele é calculado? Bom, esse aqui é um tema à parte, né? O fator R no Simples Nacional deixa muitas dúvidas, né?
Vou trazer um histórico que ajuda a explicar o fator R. É assim, ó, lá para trás não era todas as empresas que podiam optar pelo Simples Nacional, tá? O Simples Nacional era mais ou menos o que era o MEI hoje, tá? Só podia as atividades sem cunho intelectual e tal. Com o tempo se criou o MEI, né? E aí as atividades de cunho intelectual passaram a poder fazer parte do Simples Nacional. Então, só as atividades que não têm cunho intelectual podem fazer parte do MEI, mas do Simples Nacional ME e EPP podem a maioria das atividades de cunho intelectual. Porém, o governo falou, ó, pode, tá? Agora pode você entrar aqui no Simples Nacional, esse sistema favorecido e tal, contanto, mas assim, ó, nem sempre vai valer a pena, porque tem os anexos do Simples Nacional. Então, assim, cada anexo no Simples Nacional tem um tipo de tributação, né? Então, vocês vão ver lá também pelo portal Contábeis. Então, o anexo 1 começa dos 4%, o Simples o DAS no Simples Nacional para ME/PP é progressivo, começa no 4% para comércio, por exemplo, mas vai subindo, o faturamento vai subindo, a tributação vai subindo, né? Cada anexo começa de uma alíquota, então os serviços ali do anexo 3 começam em 6%, do anexo comércio começa em 4%, da indústria começa em 4.000%, vai subindo, né? Cada anexo tem ali, começa de uma alíquota, e criou-se o anexo 5. O anexo 5 para aquelas atividades de cunho intelectual, então, assim, atividade de TI, sei lá, a maioria dos médicos, atividade de arquitetura, atividade de engenharia, pode ser optante pelo Simples, mas vai para o anexo 5. O anexo 5 é o seguinte, o que o governo falou, olha, agora vocês podem ser do Simples Nacional, só que vocês vão participar do anexo 5. O anexo 5 é mais caro, ele começa lá para os 15%, 16%, já a primeira alíquota e ainda é progressiva, né? Então, assim, vai valer a pena fazer parte do Simples Nacional? Às vezes sim, mas tem uma questão aí que é o fator R. Se a sua empresa é com intelectual, está no anexo 5, e tiver folha de pagamentos, né, funcionários registrados, ou mesmo pague um salário para o sócio, pro Labore, cujo a soma desses salários de funcionários e pro Labore dê mais que 28% ou mais que o faturamento da empresa nos últimos 12 meses, então você pega lá o faturamento da empresa dos últimos 12 meses e a folha de pagamento dela e pagamento para os sócios com o INSS nos últimos 12 meses der 28% ou mais, você vai atingir o fator R, você vai poder ir lá para o anexo 3, tá? Então, pô, Lucas, eu vou abrir uma empresa aqui como desenvolvedor só que eu sou fator R, vai ficar caro para mim. Fala, olha, nem sempre, você pode pagar em um Prolabore para você mesmo aí como sócio, que atinja 28% do faturamento da empresa dos últimos 12 meses, tal. Se for nova, é só começar já assim. E aí você vai lá para o anexo 3, vai pagar a partir de 6% mais INSS. Pode compensar, assim, na maioria dos casos compensa, tá? O fator R é um caso que é o que? O governo incentiva que você como sócio ou que você como empresa pague INSS, né? Tenha folha de pagamento, registre funcionários, né? Então, vai te incentivar ali a ter uma folha de pagamentos, para que com isso você pague menos impostos. Ou se você não tem uma folha de pagamentos, se você é uma empresa individual, ou mesmo uma sociedade limitada unipessoal, você tem um salário como sócio, prolabore, recolhe INSS para sua aposentadoria, para sua seguridade social, que dessa forma, se atingir 28% ou mais do seu faturamento, você vai pagar menos impostos no total, tá? Então o fator R aí é um sistema que acaba deixando mais barato o Simples Nacional, tá? E se eu não atinge fator R? Bom, aí às vezes vai valer a pena, às vezes não vai compensar, tá? Depende, porque como a alíquota já começa ali nos 15%, 16% e vai subindo, às vezes vai valer compensar mais um lucro presumido, por exemplo, tá? E como funciona de forma geral o Simples Nacional, né? Para deixar um resumo final aqui. Em detrimento, em diferença com o MEI, ele também recolhe um DAS, mas o DAS já é sobre o faturamento, né? As alíquotas são progressivas, vão subindo ali conforme o faturamento vão subindo, tá? Cada tipo de atividade tem um anexo, então cada tipo de atividade tem um anexo que tem uma alíquota específica, tá? E ele é simplificado, ele tem um imposto só, ele tem vantagens, tá? Então é isso. E aí, assim, Lucas, vale ou não vale a pena isso aí? Você precisa de um contador, tá? A gente está aqui disponível para isso, está à disposição para isso. Vai precisar calcular que algumas situações não compensa você ser Simples Nacional, tá? Vai acontecer algumas situações, olha, o faturamento já está num valor alto demais, você não consegue, seu faturamento você não consegue ter folha de pagamentos para que fator R, a sua atividade não consegue atingir fator R. Vai ter algumas situações ali que, mesmo sendo mais burocrático, vai valer a pena você ter um outro sistema, tipo lucro presumido, lucro real. E aí a gente vai fazer outros vídeos depois
para falar sobre esses outros sistemas, tá? Bom, Simples Nacional é isso então, pessoal. Tendo mais dúvidas, vocês deixam aí na caixa de perguntas aí e a gente, ou aqui nos comentários, né? E a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado, pessoal.